Gente amada, gente querida, Pai do Senhor Jesus, nós estamos há 22 dias do nominadamente conhecido Natal, onde comemora-se, possível e provavelmente a maior festa cristã. Aquele que foi o homem mais importante que já pisou sobre essa terra, morreu sendo a morte mais importante que já morreu-se sobre essa terra. Também não poderia ser diferente seu nascedor, o nascimento mais importante que já nasceu sobre essa terra. Se eu fosse intitular essa série de mensagens que eu tenho gravado, hoje é dia 3 de dezembro de 2025, eu poderia intitular como Perguntas de Natal. Perguntas que podem e devem ser feitas sobre essa data comemorativa. Então a minha pergunta nesse vídeo é: para quem foi feito o anúncio? Para quem foi anunciado que nascera o Rei dos Judeus? E eu diria o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Para quem? Vamos lá? O nascimento de Jesus, Lucas 2:1. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo o mundo se alistasse. Bem, nós poderíamos até gravar um outro vídeo falando sobre isso, sobre qual é esse propósito de alistamento. Alistamento esse que dava-se de 14 em 14 anos, com propósito, levantar um censo, propósito de melhorar as entradas, as arrecadações, os impostos, propósito para mensurar o tamanho do império, o tamanho do governo, enfim, inúmeros propósitos pelos quais esse alistamento era realizado. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio, governador da Síria. Então observe que Lucas, como historiador, situa-nos no tempo, nos dá o contexto histórico e mostra pessoas de suma importância em seu tempo. E diz ainda que todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Então quer dizer, aonde quer que o indivíduo estivesse, ele teria de deslocar-se à sua cidade natal, como nós fizemos aqui no nosso país em tempos de eleições, em períodos de eleições, a fim de que cumprisse a profecia do profeta, a fim de que Jesus fosse filho de Davi. José precisava, seu pai não biológico, mas seu padrasto e seu pai adotivo, precisava ir à cidade de Belém, Bet-Aven, casa do pão, Belém. Então, indo a Belém, a fim de cumprir essa ordenança, esse alistamento, José leva Jesus, o pão da vida, à cidade do pão. Então, ele vai lá nascer numa estrebaria, como você bem sabe, entre animais, um lugar melhor e impossível para aquele que é o Cordeiro de Deus que arranca e tira o pecado do mundo. Belém, uma cidade melhor e impossível para aquele que, sendo grande, fez-se pequeno, nasceu numa cidade pequena, Belém. Para aquele que é o pão da vida, nascer na casa do pão. E subiu da Galileia também José. Então, uma viagem bastante longa, ok? Saiu da cidade de Nazaré à Judéia, a cidade de Davi chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi. Lembra a promessa de Deus? Não faltará sucessor ao teu trono? Vai nascer agora o maior da casa de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Alguém poderia perguntar-se assim: ela estava à beira de dar à luz? Sim. Não era só ele que precisava necessariamente ir lá? Sim. Então por que ele a leva? Bom, perguntas podem ser levantadas sobre isso. Deduzo, penso, creio que um dos motivos é a fim de evitar, haja visto que a gravidez da irmã Maria não seria compreendida por todos. Então, a fim de proteger a irmã Maria, José, com muita hombridade, cavalheiro como era, com muita galiardia, vai levar também sua esposa. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito. Ora, se é o seu filho primogênito, indica que ela teve outros depois.
e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia para eles lugar na estalagem. Ah, se o dono da estalagem soubesse quem ele deixara de abrigar. Verso 8, e essa é a pergunta e o objetivo do texto. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Eis que um anjo do Senhor, palavra anjo mensageiro, né, veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram em grande temor. E o anjo, que não aparece o nome, lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas. Evangelho, né? Novas, boas notícias. De grande alegria. Posso celebrar o Natal? Devo, porque é com grande alegria. Que este será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje quem? Um rei, um imperador, um déspota, um poeta, um escritor, um pregador. Tudo isso poderia ser dito. Na verdade, ele fez mais do que todos estes, mas nasceu o que o mundo mais precisava, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Então, para não delongar-me no vídeo, a pergunta é: para quem foi anunciado? O anúncio não foi feito em praças ou ambientes nobres, mas no campo, na calada da noite, a homens camponeses, que eram os profissionais mais simples e, por que não dizer, até desprezados em Israel, contrastando com o luxo e a imponência dos governantes citados lá nos primeiros versos, aqui mesmo por Lucas. Então olha o contraste, a forma lúdica pela qual o escritor faz uso disso. Ele mostra os governantes imponentes, luxuosos, versus os humildes pastores. E a quem Deus revelou-se? E a quem a mensagem foi entregue? A esses. Então, todas as vezes que eu sou um mensageiro do Senhor e que recebo de Deus uma mensagem para ser portador dela, devo sentir-me um privilegiado. Não há nobreza nem privilégio maior do que esse. Que Deus, o Senhor, conceda-nos, na qualidade de pregadores, por mais simplórios que sejamos, a honradez e o devido valor de sermos portador de novas notícias. A nós nos foi dado, embaixadores de Deus, embaixadores de Cristo, o privilégio de ter uma palavra de Deus em nossas bocas. Então nós estamos anunciando dia após outro o nascimento de Jesus, que dia após dia está nascendo em muitas vidas e em pessoas. O nascimento de Jesus, o acontecimento mais importante da história e o acontecimento mais importante na história de um indivíduo, quando Jesus nasce em sua vida.